Vamos ver a palavra? 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo de número 20, diz assim a palavra: No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos, ou a primícia dentre aqueles que dormiam. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, logo depois, os que são da sua propriedade na sua vinda. Amém? Vai lá comigo no livro de Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo 16. A partir do versículo de número 13. Mateus 16, 13. Vai dizer assim a palavra: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Diga assim: Cristo é o Filho do Deus vivo. E diga assim: Cristo é o Senhor. Diga assim: Cristo é Deus. Diga assim: Cristo é o dono da minha vida. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor Jesus. Senhor amado, Deus querido, Deus maravilhoso, Deus de glória, Deus de poder e Deus de majestade. Nessa manhã, Senhor Jesus, eu oro, clamo e peço que através desta palavra Tu venha falar com a Tua igreja, Senhor. Tu venha falar com o Teu povo. Ministra a nossa vida, Senhor. Ministra o coração de cada um de nós e mostra para nós hoje que sem o Senhor não dá para viver, que sem o Senhor não dá para caminhar, que sem o Senhor não dá para chegar na vida eterna. Fala com cada pessoa que aqui está, Senhor. Nos ministra com poder e grande glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos ministrar sobre a segunda sola da Reforma Protestante, os solos Cristos ou somente Cristo. A primeira parte dessa mensagem, porque para mim todas essas 5 semanas que nós vamos passar são uma mensagem. Primeira parte nós falamos sobre sola fide, somente a fé. Entendemos que a fé não está em algo ou nas coisas que podemos receber, nem na esperança de recebermos algo, mas a nossa fé está em Cristo, ou seja, estabelecida nele, independente de qualquer coisa. Precisamos entender nessa manhã que se você entender o que eu tenho dito e acabei de dizer, que todas as 5 mensagens são só uma, você vai conseguir puxar um fio da mensagem do domingo passado para essa instantaneamente. Se a nossa fé está em Cristo, só Cristo pode ser aquele que pode nos dar esperança.
Se essa Santa Ceia é a Santa Ceia das primícias, com esse pensamento, dos primeiros frutos, Cristo é a primícia de uma nova vida. Ele é o primeiro. Se ele é o primeiro, é porque tem um segundo. Eu não sei você, eu já sou o segundo para essa nova vida. Você também quer vir para essa nova vida que o Senhor tem para você, meu irmão? Antes de entrar na mensagem, eu só quero continuar trazendo a introdução sobre a história. Inclusive ontem, os jovens estiveram aqui e nós assistimos um filme sobre a Reforma Protestante. E os meninos ficou empolgados, né, irmãos? Foi bênção. Olha, eu achei que o culto não ia acabar ontem, né, Tiago? Esse daqui, ó, vocês verem quietinho calado aqui, eu vou te expor na frente da tua mãe. Vocês verem quietinho calado aqui, irmão, esse daqui coloca um louvor. Vira o melhor dançarino. Eu tô mentindo. Viu? O homem dança bem. Então, ontem nós assistimos, e foi uma bênção, irmão. Saíram daqui, entendendo um pouquinho daquilo que eu tenho passado para os irmãos. Então, se você tiver a oportunidade, assista esse filme sobre a vida de Lutero. É esse nome, Lutero. E aí você vai ver um pouquinho do que a gente está pregando aqui hoje. Eu quero fazer o caminho inverso. Se semana passada eu falei um pouquinho da reforma, essa semana eu vou falar dos primórdios da igreja como uma denominação, e não como a igreja, como é instituída na palavra. Como eu disse semana passada, Cristo não veio criar uma religião, porque Ele é a própria religião. Ele é aquele que liga o homem a Deus. A religião tem que ser isso, ligar o homem a Deus e não a outra coisa. Quando você está numa religião que te liga a outras coisas, você está numa religião falsa. A religião é ligar o homem a Deus. Por isso Cristo é a nossa religião. É claro que nós temos denominações que servem a Deus, que servem ao Senhor. Mas quando você lê na palavra, a palavra igreja, não é igreja, é um prédio, mas é um organismo de pessoas reunidas buscando se aproximar de Deus. Amém? Então, a gente sempre falou, por exemplo, que o começo da igreja foi uma igreja que foi perseguida. Sim ou não? Foi extremamente perseguida. Foi extremamente morta. Quantos dos nossos irmãos morreram nas arenas de guerra? Um dos lugares mais famosos por essa perseguição foi o Coliseu, onde cristãos, por mais que essa palavra nem é tão usada na Bíblia, aqueles que criam em Deus, que eram conhecidos sobre aqueles que criam no caminho, ou chamados nazarenos, eram presos e jogados no Coliseu, contra gladiadores, mas principalmente contra animais ferozes. Leões eram soltos e estraçalhavam os nossos irmãos. Essa perseguição começou desde a morte do Senhor, a sua ressurreição, desde o dia de Pentecostes até mais ou menos o ano 300 depois de Cristo. Foi um período terrível em que o Império Romano, com todo o seu poder, estraçalhava essas pessoas que traziam perigo para o Império. O Império tinha seu imperador, os Césares, que eram conhecidos também como seres divinos, deuses. Então ter um povo que tirava o poder divino de César trazia perigo de uma rebelião, algo que a igreja nunca pregou. Mas a igreja de Cristo, e agora eu falo para você que está aqui nessa manhã, sempre deu medo ao mundo. O mundo não te persegue para que você tenha medo dele. O mundo te persegue porque ele tem medo de você. Só você que não sabe disso. É por isso que a igreja e os servos de Deus sempre são perseguidos aos montes, porque a gente aqui, firme, forte e tranquilo, irmãos, é um perigo. Mas sabe o que eu aprendo? Em cada perseguição que a igreja teve, a igreja cresceu mais e mais. E mais do poder de Deus foi derramado sobre a igreja e sobre o mundo. Eu quero abrir a minha boca para dizer assim, que os tempos em que a igreja verá novamente o poder e a glória
glória do Senhor, quando chegar na nossa nação, mesmo que venha em meio à perseguição, nós levamos semana passada, eu quero dizer, a perseguição não vai parar a igreja. Não conseguiram parar antes, não conseguiram parar no nosso tempo, e mesmo quando a gente morrer, se Jesus não voltar, não vão parar a igreja do Senhor, porque quem está na nossa frente é o Deus Todo-Poderoso. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, ele diz, eu sou o que sou, e é Ele que está conosco. Ninguém pode impedir isso. Aplaude a Ele. Se você confiar no Senhor, você vai virar uma bomba do poder de Deus lá na tua casa, lá na tua rua, lá no teu bairro. Nós não estamos sozinhos e nem somos pequenos, porque nós temos o Senhor. A nossa grandeza não vem de nós, vem de Deus. Vem dele. E nele nós somos mais do que vencedores. Só que no ano de 313 depois de Cristo, se institui um imperador chamado Constantino. Esse homem, um dia, guerreando com outro imperador também romano, porque agora há uma cisão. Esse é o começo do declínio do Império Romano. Então há uma cisão, há dois imperadores, há dois Césares para um reino só, uma divisão. Então eles entram em guerra, Maximiliano e Constantino. E no calor da guerra, um dia Constantino vai dormir. E a história conta que ele tem um sonho. Até hoje ninguém sabe se esse sonho foi verdade ou não. O que Constantino contava é: eu tive um sonho, e no sonho o próprio Deus, o próprio Jesus, apareceu para mim e disse: com esse símbolo você vai vencer essa guerra. O símbolo era a cruz. Quando Constantino acorda no outro dia, ele pega os seus soldados, e em cada escudo ele estampa uma figura da cruz. Eles vão para o campo de batalha e vencem a guerra contra Maximiliano. A partir daquele momento, Constantino começa a quebrar alguns paradigmas. Ele cria o Edito de Mileto para o fim da perseguição da igreja cristã e de todas as outras religiões que não provinham do Império Romano. Então, no ano de 313 acaba a perseguição. É uma lei. Anos depois, ele começa a influenciar o Império Romano para que eles aceitem agora os cristãos como uma religião do Império Romano, tirando as divindades pagãs e colocando Jesus como centro dessa nova religião, que vai ser conhecida como a Igreja Apostólica Romana. A Igreja Católica. Católica é universal, então deveria ser a Igreja Universal para o mundo. A Igreja Católica Apostólica Romana é instituída na época de Constantino. Em 325 depois de Cristo, há o primeiro grande concílio da Igreja, chamado Concílio de Nicéia. É nesse concílio que algo que hoje é tão normal para a gente é discutido nesse concílio, sobre a trindade e a divindade de Cristo. Porque nessa época se levantou um homem chamado Ário, trazendo o arianismo, que ele pregava que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele não era da mesma substância de Deus, por isso era um Deus menor do que o próprio Deus. Jesus era menor, porque ele teria sido criado por Deus, então ele não seria eterno. É desse Ário que vem essa narrativa, uma narrativa que até hoje é pregada pelos testemunhos de Jeová, que Cristo é um Deus menor do que Deus Pai. Amém? Esse concílio é para destruir essa heresia, porque Cristo é Deus como Pai, assim como o Espírito Santo também é. São três pessoas distintas, mas são iguais em poder, em substância, são o mesmo e sempre existiram, foram eternos.
Jesus, por mais que foi gerado no ventre de Maria, não foi criado. É nesse concílio que é batido o martelo sobre essa doutrina, que hoje na nossa igreja a gente sabe de cor, sobre a Trindade. A pergunta é: a palavra Trindade existe na Bíblia? Não. Não é uma palavra que é encontrada em nenhum dos evangelhos, nem no Novo Testamento. Veio desse concílio. Por isso é importante a gente entender essa introdução que eu tenho dado. Por isso que é importante a gente saber disso. Porque tem coisas que a gente vive na igreja que a gente não sabe de onde veio. Então a palavra Trindade é decretada nessa época. Pai, Filho e Espírito Santo são um só, mesmo sendo distintos três, porque eles têm a mesma substância, eles são iguais. Amém? Outros assuntos foram tratados nesse concílio. A data da Páscoa também foi mudada, porque a data da Páscoa na tradição judaica não era em abril, era ali para os meados de setembro e novembro. Então foi mudada a data da Páscoa, e aqui começa a ruptura do cristianismo com a religião judaica. Começa essa ruptura aqui nesse concílio de Nicéia. Amém? Qual a importância de Constantino para a gente hoje? A gente precisa entender que a igreja vai começar aqui no catolicismo romano, para depois haver a ruptura lá em Martinho Lutero. Mas tudo começou aqui. A igreja de Deus como uma denominação começa aqui em Constantino com a igreja católica. Para resumir, a gente ir para a palavra, eles começaram muito bem. Onde a gente vê a religião católica, suas imagens, suas adorações a ídolos, e a gente tem um pouco assim meio de... Mas tudo começou lá, sem nada disso, sem objetos místicos, sem adoração, veneração a ídolos. Os primeiros e grandes teólogos que tem da palavra eram bispos católicos, entre eles Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, vieram da igreja, eram bispos. E aí a coisa foi degradando até chegar onde a gente ministrou semana passada para vocês. Amém? Por que eu trago essa história hoje para vocês, essa parte? Porque ela se encaixa perfeitamente na palavra hoje. Somente Cristo. A igreja começa por causa de Cristo. Só que o problema de Constantino é, ele quis trazer aquilo que era do mundo para a igreja. Então por que hoje, por exemplo, a Páscoa já não é mais o ritual ou a festa da saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida? Foi nesse tempo que se fez uma mistura de uma festa pagã com a festa religiosa. A festa pagã é o solstício, é a fertilidade, os ovos e chocolate. Se faz uma mistura para se agregar às pessoas. Você pega os pagãos, converte eles ao cristianismo, você agrada os judeus e trazem eles ao cristianismo. A mesma coisa vai acontecer com o Natal. Então todas as festas que hoje têm uma ligação com a igreja acabam sendo essa mistura. Por exemplo, eu não sei você, mas o período do carnaval é um calendário apostólico romano. Não a festa que a gente vê, mas ela faz parte tanto da quaresma quanto do Pentecostes. Então há essa mistura nessa época. E aí, ao longo do tempo, vai se perdendo a fé em Cristo e vai se ganhando a fé nas coisas, nos objetos, nas coisas sagradas, nos lugares sagrados, e vai se perdendo a fé em Cristo. Mas o que a igreja nunca pode esquecer é que não dá para chegar onde a gente quer se não tiver Cristo. Cristo, Ele é a primícia, é o primeiro. Quem é Jesus? Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. Ele é aquele
que desde o princípio esteve com o Pai. Evangelho de João, capítulo de número 1. Versículo de número 1. João, capítulo de número 1. Versículo de número 1. Diz assim a palavra: no princípio era a palavra, ou o verbo, e o verbo estava com Deus. E a palavra, o verbo, era só aqui. Já quebra tudo aquilo que a gente estava falando. É tanto que se você pegar a Bíblia na tradução do Novo Mundo, a Bíblia do Testemunho de Jeová, eles adulteraram esse versículo. No texto dá a entender que ele era como Deus, mas não era Deus. É mais ou menos assim. Nós somos a imagem e semelhança de... mas não somos... Tem grande diferença, sim ou não? Ser parecido e não. Então eles adulteram esse texto, porque aqui acaba com uma religião inteira, acaba com todo o discurso deles. Então eles adulteram. Para o quê? Para dizer, olha, ele não é Deus, ele é igual, porque ele veio por causa de Deus. Mas o texto de João diz, ele, a palavra do verbo, era Deus. Versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas através dele. Sem ele, nada do que existe seria feito. Versículo 4. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É Jesus. Jesus para nós é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. São palavras que ganham vida. Eu não sei se você já viu uma peça representativa. Tem peças, e às vezes tem peças que as pessoas elas só citam um livro ou roteiro. E é maravilhoso porque é meio quadrado, porque eles estão lendo, mas eles estão dando vida à obra. Jesus está dando vida à obra, à palavra, à Bíblia que nós temos hoje. Através de Jesus ela ganha vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, sem entender que Jesus está desde a primeira linha até a última, a gente perde um pedaço. Mas se eu leio lá, desde o começo, desde Gênesis 1 até o final do livro de Apocalipse, meu irmão, minha irmã, eu consigo ver Jesus, porque Ele é a palavra de Deus. Aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Que a fé vem pelo ouvido, o quê? Você precisa entender que se você ouvir a voz do teu Deus, a voz do teu Criador, fé entre você, vida entre você, porque Ele é a vida. E o mundo teve a vida andando com eles. A vida não está nos bens materiais. A vida não está nas coisas que eu posso receber, nas coisas que eu posso conquistar. Não, a vida está em ter Jesus Cristo em minha vida. Ele é a vida. Ele também é a luz. Vai lá comigo, João, capítulo de número 10. João capítulo de número 10, versículo de número 23. Se Jesus é a palavra, se Jesus é a vida, Ele vai dizer assim, Ele e o Pai somos um. É outro texto que por grandes seitas é adulterado, porque muitos não querem acreditar que o Pai e o Filho são um, mas Jesus abriu a boca para dizer isso. Jesus declarou isso, não foi fulano, ciclano, não é o pastor Leonardo que quer te... Não, foi o próprio Jesus que disse isso. Olha lá, João capítulo 10, versículo de número 23, vai dizer assim a palavra: e Jesus caminhava dentro do templo,
pelo pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixará em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu Jesus: eu já vos disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em nome do meu Pai testemunham de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, e elas me conhecem, porque ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as me deu a mim é maior do que todos, ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Versículo número 30, eu e o Pai somos um. Pai e Filho são um. Jesus não é diferente do Pai, Ele é o mesmo. Ele está dizendo: as obras do meu Pai testemunham de mim. O que eu tenho feito em volta de vocês testificam as obras. Lembra que eu disse que a fé sem obras é morta? Jesus pode dizer que Ele é quem Ele é, porque Ele tem obras. Ele não veio apenas batendo no peito dizendo eu sou. Não, Ele diz eu sou, mas eu tenho as obras, eu tenho as provas para mostrar que Ele e o Pai somos. Agora sabe o que é melhor? E sabe qual é o perigo, irmão, de você ter essa Bíblia na tua mão e você não lê? Eu vou repetir o que eu falei semana passada, irmão. Você só vai entender as coisas de Deus quando você criar vergonha na sua cara e ler essa Bíblia do jeito certo, e ler com esmero, e ler sabendo que essa palavra é uma palavra viva. Talvez você não sabe, mas Jesus orou por você antes de morrer. Não, você, literalmente você, não estou sendo, não, você está aí. Jesus orou por você antes de morrer. Antes de você vir à terra, antes de você pensar em aceitar Jesus, Ele está no monte, com toda aquela pressão de morte, sabendo que vai ser entregue, vai morrer, e Ele já estava pensando em você. João capítulo de número 17, vai lá comigo. A oração de Jesus, aqueles que creriam a sua palavra. João, capítulo de número 17, versículo de número 20. João, capítulo de número 17, versículo de número 20. Olha o que vai dizer: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. Quem crê no Senhor, dá glória a Deus. E por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em. Sabe o que Jesus está dizendo? Assim como eu e o Pai somos um, aqueles que crerem em mim, eu quero, Pai, que eles sejam um conosco. Isso daqui, irmãos, é uma palavra libertadora para a nossa vida. Deus não te chamou só para você andar junto dele, Ele te chamou para você ser um com Ele, uma mesma carne, o mesmo corpo. É por isso que o Senhor disse assim, o cabeça é a igreja, ou melhor, o cabeça é Cristo. Ele é a cabeça, Ele que pensa, Ele que manda, Ele que coordena, mas você é o corpo de Cristo, é uma coisa só, é um corpo só. Você faz parte de Cristo, porque Ele pediu ao Pai. Agora deixa eu te dizer, irmão, porque eu preciso tocar um pouquinho, senão não é o pastor Leonardo. Se você é um corpo com Cristo, o que você tem feito com o corpo de Cristo? O que você tem feito com esse corpo que foi Deus que te deu? Você tem cuidado desse corpo, irmão? Porque tem gente que não cuida nem
dirá da vida espiritual. E tem gente que é assim, irmão. Vê os irmãos cuidando, e fala, esses crentes estão tudo moderno, vai dar para academia agora. E tu aí, irmão, com um monte de problema no corpo, tem que cuidar do corpo físico. Porque quando você for para a eternidade, é esse corpo aí que Deus vai te dar. Vai ser transformado, sim. Mas Deus está sendo específico. Eu não vou te tirar daí, irmão. Vai ser o meu corpo. Vou transformar. Mas é você. Então cuida daquilo que Deus te deu. Porque se a gente não cuida nem da carne, quem dirá do espírito? Quem dirá das coisas espirituais? Eu preciso ler esse texto e ter temor e dizer assim: meu Deus, o desejo de Deus não é só a gente estar salvo, a gente morar no céu, a gente estar com Ele, é ser um com Ele desde já, irmãos. É a gente ter um pensamento e ter um pensamento de Cristo. É por isso que Paulo, irmãos, diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não quer que as pessoas imitem ele por causa que ele é Paulo, é porque ele decidiu ser igual a Cristo. Então pare de querer imitar os outros, irmão, e imita Cristo. Seja como Cristo, pense como Cristo, fale como Cristo, ande como Cristo, tenha atitudes como Cristo. Como eu leio isso daqui e pensar assim: o Pai quer ser um comigo, e quando eu recebo o Espírito Santo eu sou um com Ele. E aí, irmão, o que sai da tua boca? Só sai maldição, irmão. Só sai coisa ruim. Só sai palavrão da tua boca, irmão. E você ainda acha que você é um com Cristo? Será que Cristo falaria o que você falava, irmão? Não estou dizendo que Cristo não ficava bravo, não, porque Cristo ficou bravo sim, mas ele ficou bravo por causa de coisa errada. Mas eu nunca vi Cristo fazer algo para tirar o que ele era com o Pai. Pelo contrário. Então, se eu sou um cristão e tenho obras, eu preciso demonstrar com a minha vida, porque o Pai decidiu ser um comigo. Ele pediu isso para o Pai e o Pai deu a ele. Então, se eu faço parte da igreja, eu preciso entender isso. Eu não estou sozinho. Então talvez lá no mundo, irmão, você tinha dificuldade de muita coisa, de consertar muita coisa. Deixa eu dizer algo para alegrar o teu coração: você não está sozinho nessa caminhada. É Deus que te ajuda a vencer o pecado. É o sangue de Cristo que faz te vencer as vontades de fazer coisa errada, de dizer coisas erradas, de vez de abençoar, maldizer. Ele te ajuda, irmão, porque Ele não está só do seu lado, Ele está aí dentro de você, no teu coração, porque Ele te escolheu, Ele te redimiu, Ele te transformou. Diz para a pessoa que está do seu lado: Ele quer ser um com você. Diz assim: Ele já fez tudo, só para você aceitar. Jesus é a primícia de uma nova vida. Ele é o primeiro. Ele é aquele que começou tudo isso. Ele é a nossa religião. Ou seja, sem Jesus não dá. Volta lá comigo, 1 Coríntios capítulo 15. Coríntios capítulo 15, versículo de número 22. Um dos dogmas da igreja cristã apostólica romana, a igreja católica, nos tempos de Martinho Lutero, era o seguinte: fora da igreja católica não há salvação. Era um dos dogmas. Ou seja, só era salvo se fosse participante da igreja católica. O problema é que já na época de Martinho Lutero, a igreja católica já não era a única igreja, mas era a única que era reconhecida como a igreja ou a denominação. Então eram os dogmas: fora da igreja católica não há salvação. Martinho Lutero disse: isso está errado. O único lugar que há salvação é em Cristo Jesus.
Sem Cristo Jesus, não há salvação. Porque se a gente for no pensamento da igreja católica, é necessário ser participante desta igreja para ser salvo. Isso é um grande problema. Por exemplo, nós sabemos que hoje em Cristo nós somos uma única igreja. Mas no mundo há várias denominações, várias placas. Mas em Cristo nós somos uma única igreja. Vou te dar uma dica para você saber se uma igreja é uma seita. Se ela diz que só naquele recinto, só naquele ministério há salvação, ela é uma seita, não é uma igreja. Não é uma igreja. Porque a salvação não está na placa, está em Cristo. Agora, como saber se uma igreja é uma igreja saudável? Se essa igreja prega Cristo, fala de Cristo, a salvação é em Cristo. Essa é uma denominação que é uma verdadeira igreja, o corpo de Cristo. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, vai corroborar com isso, que a salvação não está na denominação, mas na igreja praticante da fé em Cristo. Olha lá, capítulo 15, versículo de número 22. Portanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. Cristo o primeiro, logo depois os que são da sua propriedade na sua vinda. A salvação está em Cristo. Cristo é a nossa salvação. Como que Cristo é a nossa salvação? Quando Ele desce em forma de homem, deixando toda a sua glória no céu, Ele nasce pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Maria, grávida dele, dá luz a Jesus Cristo. Esse menino cresce. Com 12 anos ele vai ao templo. Ele discute com os mestres da lei. Depois ele começa seu ministério por volta de 30 anos, até por volta de 33 anos, quando ele é morto. Esses 3 anos ele prega da salvação, da remissão dos pecados, de um reino vindouro que virá. Prega do Pai e mostra o poder do Pai através dos milagres. Quando ele morre, ele não está apenas morrendo por nós. Jesus é o sacrifício vivo. Ele é o cordeiro sem mácula, sem pecado, que morre na cruz. Seu sangue é vertido. Perto de morrer, com esforço descomunal, ele grita: tetelestai, está consumado. Ele esgota a lei. Ele está dizendo assim: por vocês eu cumpri toda a lei. Quando Jesus cumpre toda a lei, se eu faço participação do sangue de Cristo Jesus, eu sou salvo porque Ele cumpriu por mim. Isso é graça, mas eu não vou falar disso hoje. Semana que vem. Quando Ele morre, Ele nos dá a salvação. Ele esgotou. Ele está rebobinando e começando tudo de novo. Mas e agora, quando Ele morre, como é que vai ser? Quem vai nos ajudar? É por isso que Ele passou 3 anos dizendo para os discípulos: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Porque quando Ele morre, Ele esgota a lei e rebobina. Quando Ele ressuscita, Ele diz: agora eu rebobinei e vou começar junto com vocês essa nova aliança, esse novo testamento. A nossa fé está em Cristo, que Ele ressuscitou. E que Paulo vai dizer? Ele é a primícia daqueles que ressuscitaram. Primícia é a primeira parte. Se Ele é o primeiro, é porque vem gente atrás dele. Porque se a palavra fala, Ele fosse o único que ressuscitou, acabou para nós. Mas Ele é o primeiro. Se Ele é o primeiro, vem gente atrás. Eu vou falar até você dar glória a Deus e entender que eu estou falando de você. Se Ele é o primeiro, é porque vem gente atrás. É porque vem a igreja. É porque, se você está aqui, levanta tudo. Levanta tudo.
Salmos vai dizer que quando ele sobe, os anjos do céu falam assim: levantai as portas. Quem vem? Vem aí o Rei da Glória. Deus forte. Quem é esse Rei da Glória? É Deus forte. É Jesus. Ele entra no céu e ele está entrando pela porta. Quando você chegar na Nova Jerusalém, tem uma porta para você entrar. Porque não tem como entrar em nenhum lugar se não passar pela. E quem é essa porta? Jesus. Jesus é a porta para você entrar no céu de glória. Não tem como entrar no céu se não passar por ele. Quer ver? Ainda no livro de João. Volta lá para o capítulo 10. João, capítulo 10. João, capítulo de número 10. Versículo de número 7. João 10, versículo de número 7, vai dizer assim: sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. Versículo de número 9: eu sou a porta, qualquer que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará passagem. Ele é a porta, irmão. Para que você vai ficar passando fome no mundo? Para que você vai ficar passando necessidade espiritual no mundo? Entra por essa porta, porque ele é a porta. Quem vem recebe a salvação, quem vem recebe a graça, quem vem recebe a graça, a glória, a virtude do Senhor. Ele é a porta. Ele é a porta. Me perdoem os irmãos católicos. Os católicos, quando vão para o céu, eles esperam botar Pedro na porta. Eu sei que Jesus vai entrar na porta. Ele é a porta. Quando Jesus está dizendo aqui em sua porta, ele está dizendo que ele é a folha da porta. A madeira lá, ele é a porta. Ele é a porta. Você passa por ele, não do lado dele, é através dele. Então quando eu entrar no céu, eu sei que eu vou encontrar Jesus na porta me esperando. Eu sei que eu vou encontrar ele lá. Ele é a porta. Por isso a nossa convicção não pode estar nos homens, irmãos. Não pode estar nas coisas, em Jesus Cristo, porque Ele é o que Ele é. Ele está dizendo: eu sou. A expressão eu sou é a mesma que Ele disse lá para Moisés no Monte Horebe: eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa ser. Você precisa da porta para chegar no céu. Eu sou a porta para você. Eu sou. Para terminar, irmãos, vai comigo Mateus capítulo 16. Jesus é a porta, mas Jesus também é a rocha. Só 3 entendeu. Jesus é a porta, mas ele também é a rocha. Ed, para você construir a tua casa, você começou de cima para baixo ou de baixo para cima? De baixo para cima. Por quê? Tem alicerce. E o alicerce aonde? No chão. No chão. Sim ou não? O alicerce é feito com o quê? Cimento, ferro, areia, pedra. Para quando você levantar a casa não? Firmado na rocha. Firmado na? O Ed entendeu. Dá um glória a Deus aí, Ed. Mateus capítulo de número 16. Versículo de número 13. Qual o problema da gente não entender as escrituras, irmão? É que a gente cria a doutrina errada.
diferente de costume, amém? Doutrinas são coisas essenciais para a vida cristã, que são irrevogáveis. Costume, cada igreja tem o seu. A nossa igreja tem nossos costumes. Costume é uma coisa, doutrina é outra. E tem gente que mistura doutrina com costume. O que é doutrina? É aquilo que é irrevogável, aquilo que não se pode mexer. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, é uma doutrina da igreja. Qual o problema? Se eu entendo essa doutrina errada, eu vou viver uma vida cristã errada. Presta bem atenção. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem é o Cristo? Jesus. Sim ou não? Ele é o Cristo, ou seja, o próprio Deus. Aí vem o versículo de número 17. Ao que Jesus lhe disse: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro. O nome Pedro significa pedra pequena, fragmento da rocha. Aí tem uma vírgula aí, não tem? Aí diz assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. Qual é o problema? Se eu entendo esse texto errado, eu vou criar uma doutrina errada. O que a igreja católica prega? Quem é a pedra que a igreja está firmada? Pedro. Por causa desse texto. Está na Bíblia, sim ou não? A Bíblia. Mas está na Bíblia sendo pregada de um jeito errado. E aí então eles acreditam: Pedro é a rocha que o Senhor firmou a igreja, por isso ele é o primeiro Papa. Pedro é o primeiro Papa. Pedro é o líder e o primeiro Papa da igreja. Sobre Pedro a igreja está firmada. Só que qual é o problema? Se você está firmado num fragmento de pedra, não é seguro. Sim ou não? Não é seguro. Qual o problema desse texto? E tem 3 visões. A primeira eu já disse para vocês, é da igreja católica. A segunda é que Deus está falando sobre a afirmação de Pedro no versículo acima: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a pedra que a igreja tem que estar firmada. Afirmação de Pedro. Alguns acreditam que Pedro sim é o líder da igreja. Jesus deu uma afirmação para ele: você vai ser o primeiro líder, você vai começar essa igreja, mas sobre mim a igreja estará firmada. As duas últimas, por mais que tenham suas diferenças, são as mais aceitas, porque no final das contas a igreja está firmada em Cristo e não em Pedro. É por causa desse texto que alguns cristãos católicos acreditam que quem está no portão do céu? Pedro, com a chave do céu para os cristãos entrarem. Porque Pedro, além de ser o primeiro líder, é o primeiro Papa, tem a chave do céu e ainda pode fazer chover. É ou não é? Então ele faz tudo, irmão. Jesus só ficou para trás. E nem Jesus está fazendo chover mais. Qual o problema? A gente entende uma doutrina errada. Qual é a verdade? Jesus é a rocha em que a igreja está firmada. Porque Pedro é chamado de pedra não só pelo seu nome, que o próprio Jesus dá para ele. Porque o nome de Pedro é Simão e Jesus chama ele de Pedro. Porque Jesus já tinha uma promessa para ele. Então ele está falando: ó, você é Pedro, Petros, pequeno fragmento da rocha. E por causa disso,
você vai estar firmado em mim. Você está saindo de mim, Pedro. E porque vocês saem de mim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deixa eu dizer, irmão, lembra que no começo da mensagem eu disse que o mundo tem medo da gente? Não é que eles percebem a gente porque a gente é pequeno, que eles têm medo da gente? É porque o diabo sabe o que Jesus disse para Pedro nesse dia. Porque porta não é o inferno vindo contra a gente, é a gente indo contra a igreja. Porque porta não ataca, porta protege algo. Se Jesus é a porta, Ele está cuidando daquilo que é nossa eternidade. Mas o inferno também tem porta. E não é o inferno que vem contra a igreja, é a igreja que vem contra o inferno, quebrando, destruindo, trazendo toda a destruição para as trevas. É por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus veio para destruir as obras do inferno. Aí ele vai dizer assim: como eu fiz grandes coisas, vocês farão coisas maiores. Se ele veio para destruir as obras, a igreja veio para quebrar as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você consegue acreditar nessa palavra? Não prevalecerão. Eu falo como isso no Evangelho, na autoridade do Espírito Santo. Que os principados e as potestades comecem a entender que é melhor eles saírem por conta própria, porque senão a igreja do Senhor vai começar a queimar um por um, porque a autoridade do Senhor está sobre a nossa vida. Eu não entendo porque a igreja tem medo do demônio, irmão. Porque você já parou para pensar por que o demônio se mostra tão poderoso? É porque qualquer pessoa que tem medo de alguém, ela faz isso. Porque alguém que tem convicção que é o que é, ele não precisa mostrar, ele só faz. Agora, quem não tem convicção precisa aparentar ser uma coisa, porque ele não tem força para fazer, mas ele dá medo. O diabo é assim, e ele se mostra assim pra gente, para te causar medo. Porque se ele fosse o que ele diz que é, ele não precisa mostrar para você, ele só faria. Mas a palavra de Deus diz assim: contra Jacó não é encantamento. O diabo não pode fazer nada com ninguém que vive na palavra, que está firmado na rocha. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Sobre esta rocha, Jesus Cristo, a pedra angular que os homens rejeitaram, que essa igreja está firmada. Somente Cristo, tem outro. Sem Ele não dá. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Ele é a primícia de uma vida nova. Ele foi o primeiro a chegar. E um dia Ele vai vir buscar você para morar com Ele pela eternidade. Porque Ele disse que ia preparar esse lugar para nós. E eu não vejo a hora de morar com Ele. Amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor Jesus?